Fórum da Liberdade 2019. Brasil, aberto para reformas? Senhoras e senhores, neste momento, damos início ao almoço especial do 32º Fórum da Liberdade, que neste ano aborda o tema Brasil, aberto para reformas. O Fórum da Liberdade é uma realização do Instituto de Estudos Empresariais. Esse almoço especial de abertura do Fórum da Liberdade é patrocinado pelas seguintes organizações. O patrocínio Master é da CMPC Celulose Rio Grandense. Patrocínio Ouro, Souto Correia Advogados e Souza Cruz. O evento Fórum da Liberdade conta ainda com os seguintes patrocinadores: CMPC Celulose Rio Grandense, Gerdau, Grupo RBS e Ipiranga. Apoio Agibank, Deloitte, Fruc, Paim, PUC-RS e Randon 70 anos. Eu gostaria de começar convidando para subir ao palco e fazer uso da palavra o presidente da CMPC, Maurício Harga. Bem, muito obrigado. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui no Instituto no IEE. Eu sou recém-chegado no Rio Grande do Sul, então não tive a oportunidade de conhecer a todos. Estou aqui há menos de um ano e conheci a história do IEE na CMPC. CMPC, que é um grupo chileno, e está há 10 anos no Rio Grande do Sul fazendo investimentos em florestas sustentáveis, renováveis. Para a gente é uma honra estar patrocinando esse evento num momento único do país, onde a gente pode ter uma discussão proveitosa, produtiva, e independente da corrente de pensamento, no nosso entendimento, as discussões são para o bom senso do país, o bom senso da nossa população. A CMPC é um exemplo, e o segmento em que a gente atua é um exemplo que o nosso país tem muito potencial, né? A gente atua no ramo de celulose, e o Brasil é um grande protagonista no negócio da celulose, é o exportador número 1 do mundo, tem os custos mais baixos, a mais alta produtividade. Então, isso é um pouco do exemplo de que o país pode ser protagonista em diversas áreas, né? Hoje a gente traz para vocês de primeira mão o lançamento do nosso propósito da CMPC, o que a gente chama de 3 Cs, e mostra um pouco das nossas iniciativas no Estado. Esse ano é um ano ímpar para a gente tem 45 projetos no Estado, entre sociais, cultura, educação, esporte, tudo para deixar um legado nas 60 cidades praticamente que a gente atua. Então, eu gostaria de dar aí um bom evento para todos vocês, um bom almoço e, por favor, mostre um pouco do nosso vídeo aí. A CMPC sabe que a natureza humana é cheia de traços diferentes. Seja na maneira de pensar, de falar ou de agir, todo mundo tem uma natureza. A nossa é ser renovável. É da nossa natureza criar produtos que você nem imagina, mas que fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas em mais de 45 países. É da nossa natureza conviver com as comunidades de 62 municípios, investindo em vários projetos sociais nessas cidades. É da nossa natureza conservar o meio ambiente, desenvolvendo ações efetivas que garantam um mundo economicamente sustentável e um futuro melhor para o planeta. CMPC, renovável por natureza. Eu gostaria de lembrar que o patrocínio ouro do Fórum da Liberdade é de Souto Correia Advogados e CMPC. Bom, agora eu gostaria de convidar, para fazer uso da palavra, a presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Giovanna Stefani. Cumprimentando o excelentíssimo senhor governador do Estado, Eduardo Leite, cumprimento as autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, bom dia. Para nós que trabalhamos há tantos meses nesse projeto, é uma enorme satisfação abrirmos a programação do Fórum da Liberdade com tantas pessoas aqui presentes, lideranças e formadores de opinião, preocupados com o futuro do nosso país.
O tema escolhido para esta edição, Brasil, aberto para reformas, além de trazer a pauta das reformas estruturais ao debate, propõe uma reflexão sobre a mudança que precisamos ter na forma de ver o mundo, de nós, cidadãos, compreendermos que um futuro melhor não se faz com direitos, mas com deveres, assumindo-se responsabilidades. Para um processo sustentável de crescimento, precisamos revisitar os nossos princípios e valores, alicerçar a mudança em 3 pilares: governo ilimitado, liberdades individuais e economia de mercado. E trabalharmos a convergência das ideias em prol da prosperidade do nosso Brasil. Agradecemos a participação dos palestrantes dessa edição do Fórum da Liberdade, que vieram enriquecer as discussões que serão propostas ao longo dos 2 dias de evento, trazendo as suas diferentes percepções e entendimentos dos temas relevantes que serão abordados. Em especial, agradeço ao Roberto Campos Neto por estar conosco neste momento como convidado de honra. Nesse momento, importante lembrar do saudoso Roberto Campos, um dos grandes propulsores das ideias liberais no nosso país. Agradeço aos patrocinadores CMPC, Gerdau, Grupo RBS Ipiranga, apoiadores Agibank, Deloitte, Fruc, Paim, PUC-RS e Randon. E aos patrocinadores do almoço, CMPC e Souto Correia, pelo fundamental apoio da continuidade do nosso trabalho. Por fim, mas não menos importante, agradeço ao meu incrível time formado pelo Pedro de César, vice-presidente, Caio Risque, Diego Jardim Carvalho, Júlia Tavares, Fernanda Tomasi e Rafael Cola. Diretores que idealizaram comigo e executaram ao meu lado esse grande evento. Agradeço a nossa enxuta equipe do IEE, Adriana Mello e Luana Garcia, e aos nossos fornecedores que nos auxiliaram em todas as etapas desse processo. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Fórum da Liberdade. Bem, antes de iniciarmos a próxima etapa, eu gostaria de explicar a dinâmica desse almoço. Nosso convidado vai falar por 20 minutos. Logo após, teremos uma sessão de perguntas dos convidados. Essas perguntas podem ser feitas por escrito e entregues às recepcionistas que estão na sala. Então, neste momento, eu convido ao palco o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Muito obrigado a todos. Tanta tecnologia, a gente se resume a umas fichinhas de papel, né? Bom, gostaria de agradecer a todos pela presença, agradecer ao IEE. Tenho quase um vínculo familiar aqui com o IEE. Meu avô participou muitas vezes. Teve uma homenagem feita a ele mais recentemente. Queria agradecer a presidente do IEE, Giovanna Stefani, a qual estendo os agradecimentos a todos os empresários aqui presentes. Gostaria de agradecer ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a qual estendo os agradecimentos a todas as autoridades. E vou começar aqui com um pequeno desvio, e vou começar falando dos mitos do conhecimento popular, os mitos econômicos do conhecimento popular. O primeiro deles é o mito do Estado como motor da indústria. Segundo deles, mito do capitalismo selvagem. Terceiro, mito do modelo exportador comandado pelo Estado. Quarto, mito das riquezas naturais. Quem começou a achar estranho esse começo com o presidente do Banco Central, na verdade, esse foi o começo da palestra do professor Roberto Campos em 1988, aqui nesse mesmo lugar. E ele dizia, sobre o mito do Estado como motor da indústria, na época defendia que a industrialização não tinha sido feita pelo governo, ao contrário do que muitos defendiam. Olhando hoje a base CNI ajustada com uma amostra deflacionária de 88 até 2007 e seguindo até o presente, notamos que saímos de 88, fomos até 125 e atualmente estamos em 90. Hoje foi capa de um grande jornal que a industrialização tem o menor percentual do PIB da história.
E nesse período mais recente, tivemos o maior incentivo governamental da história a vários tipos de política industriais. Gastamos muito e mal. Promovemos campeões nacionais e fizemos uma péssima alocação de recursos. Vamos ao mito número 2, mito do capitalismo selvagem. E ele dizia, para ter capitalismo, precisamos 3 coisas: propriedade privada dos meios de produção, liberdade ao acesso a mercados e liberdade de preço. E aqui estamos com grandes planos de crédito direcionado, que já sabemos o resultado. O governo escolheu setores como beneficiados. Índice de abertura comercial voltou aos anos 90. E tivemos vários incentivos com determinação clara contra o mercado, como, por exemplo, os incentivos que tivemos nos produtos que tinham maior peso inflacionário para cair a inflação. Vamos ao mito número 3. O mito do modelo exportador impulsionado pelo governo. E ele dizia, vamos terminar exportando somente alguns poucos produtos agrícolas. O que fizemos, então? Outra vez, incentivamos campeões nacionais, mas não investimos em infraestrutura. Basta olhar a exportação como percentual do PIB e percebemos o efeito da nossa política. E o último, mito número 4, mito das riquezas minerais. E ele dizia, existe uma enorme confusão entre recurso e riqueza. Para transformar em recurso em riqueza, é preciso 3 coisas: capital, tecnologia e acesso a mercados. Acreditava que a abertura era muito importante, que o investimento estrangeiro era fundamental. Se desculpou, assim como eu, porque, na verdade, em 1988, o tema era constituinte. E, mesmo assim, arriscou algumas previsões. Falou bastante da descentralização de recursos, que era um tema muito importante na época da Constituinte, e disse, é melhor ter macro-erros federais, trocar macro-erros federais por micro-erros estaduais. É mais barato e cria menos malefício. Esta guerra ele perdeu. Na época, reclamava do projeto do submarino nuclear e da lei de reserva de tecnologia. Hoje temos o trem-bala, que nunca saiu do papel, e a CEITEC, que faz chip pagado. E está aqui o Salim, que vai falar sobre isso amanhã. Estatais no prejuízo saltaram de 35 mil funcionários para 75 mil funcionários. Conclusão, voltando a 1988, e perdão por esse desvio, estamos rodando em círculos fazem 30 anos. É hora de cometer erros novos. E dado que estamos no Instituto da Liberdade, no Fórum da Liberdade, perdão, cito Gandhi, a liberdade é inútil se não incluir o direito de cometer novos erros. Bom, perdão por esse detour aqui, por esse desvio, e agora vou voltar ao Banco Central. Vou começar falando um pouco do cenário internacional e vou pontuar o que o Banco Central pode fazer para ajudar no que é o tema principal que estamos aqui presente hoje, que é o tema de reformas. Bom, primeiro falar um pouco dos Estados Unidos. Eu acho que tínhamos aí um medo muito grande de um ajuste de juros mais alto, fato gerado pelo crescimento que grande parte dos agentes interpretava como um crescimento muito alto nos Estados Unidos e, por consequência, um grande ajuste de juros mundiais. Esse ajuste retiraria o fluxo de capitais de mercados emergentes e o Brasil sofreria muito. Isso começou a acontecer em 2018, mas rapidamente o mundo entendeu que o crescimento não estava tão pujante e grande parte dos bancos centrais reverteram essa política, começando pelo FED e, mais recentemente, o Banco Central da Europa, que fez uma grande reavaliação de crescimento para baixo. Falava-se também muito de China, que teve o maior pacote de incentivos fiscais da história e existe uma grande dúvida sobre o quão eficiente será para o retorno do crescimento. E, por último, o tema de mercados emergentes. No tema de mercados internacionais, eu queria só pontuar que o crescimento baixo mundial não necessariamente é ruim para mercados emergentes.
visto que nos primeiros 2 meses desse ano tivemos o maior fluxo de entrada em mercados emergentes dos últimos 10 anos, no qual o Brasil, infelizmente, não teve a sua parcela. Voltando para o cenário doméstico, eu acho que é importante frisar a recuperação da credibilidade que o Banco Central teve ao longo dos últimos 2 anos. Vimos numa situação de inflação alta, crescimento baixo e expectativas desancoradas. Hoje temos a inflação na meta, uma ancoragem de expectativa bem alinhada e iniciamos um processo de recuperação gradual da economia e, a verdade, aquém do que todos nós esperávamos até agora. O canal de crédito apresenta algumas melhoras. O ganho de massa salarial, talvez um pouco pelo aumento de participação e um pouco pela inflação mais baixa, tem induzido o canal de crédito a melhoras. Conversando com os principais bancos do país, continuam com uma expectativa de crescimento de crédito em torno de 9%, 10%. Então, esse é um ponto de alento. Achamos que as taxas nos padrões atuais estão estimulativas e pontuamos inúmeras vezes que os choques econômicos impactaram a recuperação. E aí, no ano passado, tivemos diversos choques. Começamos uma situação onde teve uma saída de recursos do mercado emergente muito grande pelo tema do ajuste de juros. Depois tivemos, em consequência disso, uma mini crise de mercados emergentes com Argentina e Turquia, e vemos que até hoje temos aí alguns problemas nesses países. Isso subtraiu ainda mais o fluxo emergente e tivemos problemas locais também. Junto a isso, tivemos a greve dos caminhoneiros, que paralisou o país, e, consequentemente, depois, o tema das eleições, que gerou uma grande incerteza. Então, o que tentamos colocar nas nossas expectativas é que achamos que tivemos vários choques no ano passado e queremos ter certeza que esses choques vão se dissipar. Achamos que o risco inflacionário saiu de assimétrico para simétrico, como mencionamos na ata, e também gostaria de ressaltar que é muito importante o tema das reformas. Nas reformas não vou me alongar muito, mas discutimos amplamente as reformas e o Brasil hoje é um caso fiscal, basicamente. Então, aí temos 3 grupos grandes. O grupo da Previdência, que eu acho que todos estão acompanhando, não vou me alongar muito, mesmo porque não é uma tarefa do Banco Central. Também entendemos que, olhando um país como uma empresa, os senhores aqui são empresários, temos sempre 2 tipos de solução na empresa. Uma solução de fluxo e uma solução de balanço, ou como os americanos dizem, Income Statement e Balance Sheet Solution. Nós achamos que o Brasil passou já da fase da solução do fluxo e precisa de uma solução de balanço. Então, defendemos uma reforma patrimonial. Está aqui o Salim, que amanhã vai comentar com vocês um pouco sobre isso. E a última parte, a parte do funcionalismo. E aí também temos uma agenda grande de produtividade, uma agenda de desburocratização e uma agenda de eficiência. E está aqui também o secretário especial Paulo Webel, que vai falar com vocês sobre isso amanhã. E, por último, a parte que mais me toca, que toca ao Banco Central, é a parte de mercados. E aqui queremos fazer uma reforma grande para tornar os mercados mais atrativos, mais competitivos, com políticas de mercado. E saímos de 2 premissas. A primeira é que existe uma correlação entre o tamanho do PIB e mercados. Então, basicamente, imaginando o mercado privado, para cada 10% de crescimento em mercados privados, a gente tem mais ou menos 0,3%, 0,4% de PIB. E uma segunda relação, que vai fazer parte também da reforma patrimonial, é que quando se retira a dívida pública e substitui por dívida privada, existe um multiplicador. E tivemos o exemplo recente do BNDES, onde, quando o BNDES saiu, mais do que multiplicou em termos de bondes privados. Então, saindo dessas 2 premissas, desenhamos um conjunto de regras para tornar o mercado mais competitivo e mais democratizante. Para isso, precisamos da inovação tecnológica. E aí, quando paro e penso, o que ficou barato hoje no mundo? Hoje, basicamente, no mundo ficou barato produzir informação, meu celular, que quase quebrou agora, tem uma capacidade computacional maior do que os computadores da NASA tinham há 10 anos atrás.
Então, produzir informação ficou barato. Guardar informação ficou muito barato. 1 megabyte de informação custava $1 milhão em 1970, hoje custa 2 centavos. Então, produzir informação ficou barato, guardar informação ficou barato, organizar a informação também ficou muito barato. A gente tem todo hoje os sistemas de lake, clusters, que todos vocês conhecem. E, por último, interpretar a informação ficou muito barato. Temos machine learning, temos uma categoria enorme de algoritmos agora, e acho que vamos avançar bastante à medida que os computadores quânticos cheguem. Então, só para essa parte de tecnologia, é muito importante entender esse movimento que está acontecendo no mundo de tecnologia, onde grande parte das empresas, certamente o mundo financeiro, deixará de ser só uma indústria de serviço, passará a ser uma indústria de informação, de dados. E eu acho que nesse processo vai acontecer uma coisa que nós chamamos de democratização do mercado de capitais. Eu gosto muito da sigla 4D, que basicamente diz que esse movimento tecnológico vai gerar desburocratização, democratização, digitalização e desmonetização, no sentido de ficar mais barato. Então, voltando ao que o Banco Central fez nos últimos anos, tínhamos uma agenda BC+, que foi uma agenda bastante exitosa. Foram 41 ações entre 2016, 17 e 18, 19 das quais completadas em 16 e 17, e 22 completadas em 2018. Basicamente, o trabalho do BC+, se concentrou em duas frentes. Uma, que era meios de pagamento, que teve uma evolução enorme. Quando paramos e pensamos que, em 2013, o Banco Central nem olhava e nem existia nenhum marco de cartão de crédito no país. Então, acho que avançamos enormemente nos últimos anos. E a segunda parte foi uma parte de combater o spread bancário, que eu acho que teve um sucesso relativo, mas que ainda tem muito para ser feito. Então, basicamente, o Banco Central trabalhou em duas dimensões: meios de pagamento e spread bancário. O que nós queremos fazer é continuar com essas duas dimensões e avançar em outras dimensões. Por que no Brasil, quem toma crédito é mais bem tratado do que quem dá crédito, quem é o poupador? Hoje a sociedade se preocupa que existe um enorme monopólio na ponta do credor, mas ninguém fala do monopólio na parte de opções de investimento. Ou seja, o poupador é quase que uma aberração. Nós não tratamos bem o poupador. Então, estou dando esse exemplo porque nós queremos incluir outras dimensões no plano BC+. Essas dimensões são o outro lado do balanço, o poupador, a pequena empresa, que hoje tem uma enorme dificuldade de acesso ao mercado de capitais, os estrangeiros e pessoas físicas, de uma forma geral. Então, a ideia é incluir novas dimensões no que foi feito no BC+. Essas novas dimensões eu divido em 4 dimensões. Essas novas inclusões eu divido em 4 dimensões: inclusão, precificação, transparência e educação financeira. Para não ficar uma conversa muito no ar, eu vou adiantar um pouco quais são as principais frentes que vamos trabalhar nos próximos anos. Na parte de inclusão, primeiro, microcrédito. Eu acho que a experiência de microcrédito no país pode ser muito ampliada. Tenho olhado bastante experimentos de microcrédito em outros lugares do mundo. É uma categoria de crédito que gera emprego e gera educação financeira. Emprego mais educação financeira, poupança. Então, precisamos muito avançar nisso. Segunda, o cooperativismo, que aqui no Sul é uma prática que avançou bastante, mas ainda é 3% do crédito no Brasil, muito pouco. Então, acho que temos aí uma agenda grande de incentivar o cooperativismo. O terceiro é o mercado de capitais, que eu já me referi no passado, e são várias medidas para desburocratizar o mercado e ampliar o acesso às dimensões que eu mencionei anteriormente. E um tema também que temos estudado bastante, que é a simplificação cambial com o objetivo de ter uma moeda conversível na frente. Então, essas são as medidas na dimensão inclusão. Na dimensão precificação, temos algumas medidas já em curso. Pagamentos instantâneos. Queremos ter um sistema de pagamentos instantâneos 24 horas no Brasil. Open Banking, que vamos lançar o seminário essa semana, e também já vamos fazer um anúncio público de como será a estrutura de Open Banking no Brasil.
A parte de garantias, que mais recentemente teve um banco que anunciou que está partindo aí para o D2, e nós entendemos que essa competição está só começando, então temos muito para evoluir aí, e o Banco Central vai ajudar nesse processo de competição. E a segurança cibernética, que, para minha surpresa, é um tema pouco falado no Brasil. Pouco falado no Banco Central, pouco falado em vários lugares. Então, acho que aí temos muito para avançar. Na parte de transparência, uma das coisas que sempre me causou um pouco de curiosidade é que todos dizem que o Congresso tem um balanço muito engessado. Mas o banco também tem um balanço muito engessado. Hoje existem vários tipos de direcionamentos de crédito nos balanços do banco, e você tem basicamente 2 balanços, um pedaço que é engessado, que tem um return on equity baixo, e um pedaço que é livre e tem um return on equity bastante alto. Então, de novo, é o Brasil fomentando o mercado da meia entrada. A meia entrada é muito boa, mas quem paga a entrada inteira paga mais caro. Então, eu acho que quero enfatizar que não é desmontar tudo o que é feito, é ser mais transparente. Nós não temos problemas com subsídios, nós temos problemas com subsídios que não são transparentes. Acho que temos o dever de mostrar à sociedade o efeito, a quantidade e o efeito de subsídios que empregamos nas diversas áreas. Então, nessa dimensão, temos um plano de crédito rural, que estamos avaliando, temos um plano da parte imobiliária também, de subsídios imobiliários e como fazer de uma forma mais eficiente. Além disso, nós vamos criar dentro do Banco Central uma área de relacionamento com investidores internacionais. Outro dia eu descobri que o Banco Central tinha uma área grande para falar com a agência de rating. Eu falei, pô, é ótimo falar com a agência de rating, mas se eu não tiver investimento, por que eu vou falar com rating? Então, temos que criar um canal grande com os investidores estrangeiros, isso vai ser feito. E também, por último, a parte de transparência na comunicação. E, por último, a última dimensão que mencionei é a educação financeira, não vou me alongar muito, mas temos aí um amplo programa junto às agentes de mercado e estamos tentando implementar uma forma de ter uma compensação a quem invista em educação financeira de uma forma, eu acho, usando mais tecnologia. E para seguir tudo isso, vamos criar parâmetros de mercado de capitalização, parâmetros da penetração dos programas, parâmetros de dispêndio em burocracia, parâmetros de grau de intermediação financeira, que hoje não existe um índice que as pessoas acompanhem no Brasil, um parâmetro de inclusão dos grupos demográficos, e vamos anunciar os parâmetros e comunicar com o mercado a evolução de todos os grupos de trabalho que temos, que são 14 grupos de trabalho. E, por último, falar um pouco sobre a autonomia do Banco Central. Eu acho que é um tema que está maduro. Também, aí, aproveitando a homenagem ao professor Roberto Campos, ele desenhou o Banco Central em 1964 com a ideia que ele fosse independente. A independência durou 4 semanas, então aí temos uma oportunidade de voltar. Eu acho que a sociedade hoje está bem mais madura, acho que o projeto está avançado e acho que é um enorme ganho de credibilidade para o país. Hoje tivemos aí várias notícias do que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente teve a experiência dos Estados Unidos do Arthur Burns, que foi um presidente do Banco Central que sofreu com autonomia, que teve que ser menos independente na época do Nixon, deu um problema enorme, depois teve que subir os juros, só o Volcker conseguiu voltar com a credibilidade, pagaram um custo enorme. Acho que existem inúmeros exemplos em todas as partes de que isso é uma política que deva ser seguida, vai gerar credibilidade e que, para o mesmo patamar de condições monetárias, permite um juros estrutural mais baixo. Então, para concluir, basicamente o que queremos fazer é consolidar os ganhos em inflação e manter o sistema financeiro sólido, fazer um plano amplo de democratização dos mercados que mencionei, ter um BC, um Banco Central autônomo e transparente. E, por fim, queremos mais empreendedores e menos atravessadores. Termino aqui com uma frase de um economista chileno, que gosto muito, que é: o Brasil passou 30 anos tentando achar soluções públicas para problemas privados. Precisamos agora achar soluções privadas para problemas públicos. Obrigado. Bom, passamos agora à sessão de perguntas e respostas. Essa sessão será conduzida pela presidente do IEE, Giovanna Stefani. Roberto, muito obrigada pela tua fala inicial. Peço silêncio novamente para que a gente possa iniciar o momento de perguntas, que o nosso tempo está curto.
Antes de a gente iniciar as próximas perguntas, eu gostaria que tu desse uma breve introdução sobre em qual situação tu recebe hoje a gestão do Banco Central. Muito obrigado, Giovana, pela pergunta. No nosso grupo de economia, as pessoas brincam que eu peguei a molezinha. E o Salim está aqui, olhando para mim e rindo. De fato, eu encontrei o Banco Central bastante arrumado. O quadro é excepcional. Temos aqui o professor Gustavo Franco, que também passou por lá. Eu acho que o Banco Central tem uma cultura excelente, um quadro acadêmico espetacular e teve uma gestão do Dr. Ilan, que foi muito, muito, muito boa e fizemos uma transição muito saudável. Então, eu realmente considero que peguei uma molezinha. E hoje, qual é o principal papel do Banco Central no processo de reestímulo da economia financeira e como o cenário global atual pode influenciar nesse processo? O primeiro papel central do Banco Central para estimular a economia é sempre manter a inflação sob controle. Não existe nada mais desestimulante para a economia do que uma inflação descoordenada, como já tivemos no passado. Além disso, eu acho que o Banco Central, nessa nova dimensão, uma vez que a inflação está sob controle e as expectativas estão ancoradas e o sistema financeiro é bastante sólido, eu acho que, além disso, podemos introduzir uma dimensão de democratização de mercados, onde nós conseguimos baixar o custo de crédito, trazer mais pessoas para o mundo financeiro e gerar um crescimento através da indústria financeira. Em relação à competitividade, haverá maior competição no setor bancário? Essa pergunta é do André Burger. E eu complemento perguntando a respeito da questão do monopólio. Qual é a saída para o monopólio, se não a regulamentação? Ok. Competição bancária é a pergunta que eu mais recebo nos últimos tempos. Então, um dos trabalhos, quando cheguei no Banco Central, é olhar um pouco o tema de competição bancária, e tem vários índices que calculam competição bancária no mundo, e chega à conclusão que o Brasil não tem um problema de competição. Concentração e competição são coisas distintas. Mas, sobre os vários índices que existem, o Brasil não tem um problema de competição. Tem concentração, mas não tem competição. Mas fica sempre a pergunta no ar de por que o spread é tão caro, por que o spread é tão alto. Então, se eu puder elaborar um pouco no spread, eu vou me permitir aqui 2 minutos. Basicamente, quando olhamos o spread bancário no Brasil, quase 40% dele é inadimplência, 37%, e depois a gente tem uma parte que é o custo financeiro, e aí tem todo o custo financeiro e FGC e tudo incluído, e tem um custo operacional, que é manter as agências, custo trabalhista, e o que sobra de lucro dentro do spread é 15%. E eu sempre me deparei com vários estudos que diziam que tinham 3 frentes para atacar, e eu olhei isso e fiz várias simulações, mas aqui eu gostaria só de mencionar um ponto, para vocês entenderem a importância desse ponto exclusivo. Quando olhamos a parte de inadimplência, que é 37% do spread bancário, hoje o Brasil tem uma recuperação de 13 centavos e tem um duration médio de 4 anos. E esses 13 centavos é nominal. Então, é só fazer uma conta. 13 trazido a valor presente pelos juros, não sobra quase nada. O México, por exemplo, que tem um spread bancário, que tem uma inadimplência, que é um pouquinho acima da gente, que a nossa é 2,9, tem um custo de crédito muito mais baixo. Por quê? Porque ele tem uma recuperação de crédito acima de 50%, 50 centavos no dólar ou no real, e tem um duration de recuperação, ou seja, um prazo médio de recuperação de menos de 2 anos. Então, no final das contas, o nosso grande problema é que nós temos uma inadimplência que caiu muito, mas ela vira praticamente principal. E, além disso, tem um tema em cima disso, que é, hoje, os bancos pagam imposto quando fazem provisão de crédito. Então, quando você traz tudo isso a valor presente, dá quase zero. Então, nós podemos atacar todos os outros problemas, mas este é o problema principal. O problema principal hoje no Brasil é que não se recupera crédito. Tivemos notícias nas últimas 2 semanas, um caso de uma livraria e um caso de uma fábrica, onde um juiz interpretou que o que tinha sido bloqueado de recebível não podia ser mais bloqueado. Então, eu acho que parte dessa solução é ter um sistema de recuperação que não seja judicial. Não vou me alongar muito, mas gostaria de mencionar esse exemplo, porque todo
todos os lugares onde vou, todas as pessoas que converso, especialmente as pessoas e os membros do Congresso, sempre tem esse ponto. Mas por que o spread é tão alto? Então, eu gostaria de mencionar que o Brasil tem um problema. A inadimplência caiu, mas a recuperação de crédito é muito perto de zero. E uma pergunta do Milton Machado. E sobre a questão da simplificação da regulação cambial, podemos esperar essa medida em um futuro próximo? Exatamente. Como eu mencionei, a parte de ter um câmbio conversível é o norte que nós queremos seguir. Daqui até lá, várias coisas precisam ser feitas. Então, nos próximos meses, vamos anunciar como vai ser a simplificação. Então, vão ser vários pacotes de simplificação cambial. Esses pacotes também ajudam a abertura comercial. Hoje, o Brasil é um país bastante fechado, e eu acho que a simplificação cambial vai no sentido de abrir a economia também. Tivemos em várias reuniões da OCDE, e acho que estamos alinhados em quais são os princípios dessa abertura. Eventualmente, o objetivo é ter uma moeda conversível. Lucas Vidigal. O processo de enxugamento do balanço do FED pode trazer problemas para o sistema financeiro internacional? Como o Banco Central está monitorando e se precavendo? Como eu mencionei, obviamente, quando você tem um aperto muito grande nos países envolvidos, você tem um fluxo migratório de recursos que sai do investimento de países emergentes e volta aos países envolvidos. E esse foi o grande temor em 2018. Mas isso não aconteceu. Na verdade, hoje, quando participo das reuniões no BIS e quando converso com outros presidentes do Banco Central, a grande pergunta é por que o crescimento mundial não pegou? O que tem de elemento sistêmico que está fazendo grande parte dos agentes econômicos e dos banqueiros centrais a errar essa previsão de crescimento? E eu acho que tem uma coisa que tem sido comentada muito, que tem um elemento político em vários lugares do mundo atuando ao mesmo tempo, de tal forma que danifica a credibilidade e, portanto, o canal de investimento. Então, acho que essa é uma teoria, não sei, é plausível, mas, de fato, a consequência para o Brasil é que não vai ter esse ajuste monetário tão forte, as condições mundiais vão ficar estimulativas, e isso deve favorecer o fluxo de recursos para o Brasil. E tivemos um exemplo nos primeiros 2 meses, como mencionei, os primeiros 2 meses do ano foram os 2 meses de fluxo mais forte de mercado emergente nos últimos 10 anos. Jorge Zebel. Como o senhor entende o impacto da dívida pública na oferta de crédito e taxa de juros no país? Não, acho que esse é o tema que eu mencionei bastante, né, da saída do governo. Parte do plano que queremos fazer é o que a gente chama de crowding in, que é o governo participando de tudo. Na verdade, quando olhamos o sistema bancário brasileiro, e acompanhei bastante essa história, meu pai tinha uma empresa do ramo financeiro, basicamente os bancos viveram anos no Brasil financiando o governo. Um dia eles acordaram e falaram, temos que olhar o cliente também. Mas a verdade é que os bancos passaram muitos anos, quem é mais antigo aqui de mercado sabe que é uma mesa de open market, e basicamente o que os bancos faziam era financiar o governo. Então o que nós queremos é a retirada do governo. Queremos substituir pelo setor privado, queremos substituir por instrumentos privados, queremos dar acesso, como eu disse, a novas dimensões. Então, basicamente, o nosso papel é fazer essa facilitação, é sair, fazer com que o governo saia e estimular para que tenha um processo de substituição competitiva. Nós ainda temos um mercado muito tímido de capitais, como o senhor muito bem mencionou. E sabemos também que o mercado de capital tem uma correlação muito forte com o PIB do setor financeiro e produtivo. De que forma o senhor entende que a gente consegue fomentar o mercado de capitais no Brasil nesse momento? Exatamente, como mencionei, tem alguns estudos, tem vários, tem um da Accenture, tem acho que um da McKinsey, tem vários. Mas, basicamente, os estudos mostram que existe uma correlação direta entre o crescimento de mercado de capitais e o PIB, da ordem de mais ou menos para cada 10% de aumento no mercado de capitais privado, você tem
0,3%, 0,4% do PIB, dependendo de como o estudo é feito. Então, acho que a forma como nós podemos contribuir é facilitar a saída do governo, substituir pelo mercado privado e criar instrumentos para que a competição exista, com novos instrumentos e novas formas de financiamento. E isso inclui o pequeno, o grande, o estrangeiro e o local. Queremos tratar o capital estrangeiro igual ao local, o pequeno igual ao grande, e queremos fomentar a competição em todas as dimensões. E como uma última pergunta, em meio a todas as suas experiências no mercado, à frente de bancos privados, quais as principais mudanças que precisam ser tomadas em termos de modernização do sistema financeiro nacional, que o senhor abordou na sua exposição inicial, mas se o senhor puder explanar um pouco mais a respeito delas, e qual seria a ordem prioritária dessas medidas? Acho que o principal movimento que tem que ser feito, já está sendo feito, é a inovação tecnológica em mercados financeiros, é a digitalização. Quem aqui participa do mundo financeiro sabe que uma boleta manual custa R$ 2,40. Uma boleta eletrônica custa 6 centavos. Então, já está em curso um grande movimento de digitalização e de inovação tecnológica em mercados. Além disso, eu acho que os bancos, que são grandes detentores de dados, têm que aprender a usar os dados melhores para extrair custo, de tal forma a baratear o serviço final para os clientes. Quando você começa a organizar melhor os dados que tem e tirar dinheiro disso, é uma oportunidade para baixar o custo na ponta. E o que o Banco Central tem que fazer é abrir esse canal e monitorar para que isso seja feito. Alô? Pergunta de Frederico von Tobel. As reservas cambiais são de muita importância para a segurança, mas custam caro. É necessário manter no patamar atual? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante mencionar que as reservas cambiais nos últimos 10 anos custaram 0. Por quê? Porque quando pegamos todo o efeito carry, que é o efeito carregamento, e o que a moeda depreciou e trazemos a valor presente, o valor disso é 0. Então, na verdade, imaginando que você comprou um seguro para o seu carro, você ficou 10 anos com o seguro e custou 0. Então, não é verdade que as reservas tiveram um enorme custo para o país, primeiro ponto. Segundo ponto é que, em termos de custo de reserva, como a reserva, na verdade, se reflete num custo de carregamento, que é a diferença entre a taxa de juros local e a taxa de juros externa, essa diferença se estreitou muito, porque nós temos a taxa de juros brasileira no nível mais baixo da história e tivemos uma normalização de juros no exterior, e, obviamente, como nossas reservas de grande parte é em dólar, nos Estados Unidos, onde o juros subiu. Então, tivemos o juros brasileiro caindo, os juros americanos subindo. Então, hoje é o custo mais barato de carregar as reservas. Então, eu sempre brinco para as pessoas, se você fez o seguro do seu carro por 10 anos, ele custava 100 e agora ele custa 10, se você não quiser renovar o seguro, é porque você acha que a probabilidade de sinistro foi quase a 0. Então, usando esse exemplo como analogia, e respondendo a pergunta, nós não tivemos um custo e temos um custo de carregamento hoje muito baixo das reservas. Roberto, muito obrigada pela tua exposição inicial, por esse momento de perguntas. E peço, então, que tu deixe uma exposição final, uma mensagem final para os aqui presentes nesse almoço. Queria agradecer a todos. Como mencionei no fim, acho que agora precisamos buscar soluções privadas para problemas públicos. Então, só me resta dizer que a solução está na mão de vocês. Obrigado.